Eu acho que aquela parábola nunca devia ter sido batizada de a parábola do filho pródigo, né? Até porque ela não é a parábola do filho, ela é a parábola do pai. O reino de Deus é como um pai que tinha dois filhos. E aquela parábola não foi contada para falar do filho que saiu. Aquela parábola foi contada para falar do filho que ficou. Então, o foco daquela parábola, Jesus, quando conta aquela parábola, ele estava conversando com fariseus. Ele não estava conversando com pecadores perdidos. Ele não estava conversando com quem fez tudo errado na vida. Ele estava conversando com quem acha que era suficiente fazer tudo certo. Então, o ensinamento daquela parábola tem o foco naquele que acha que o certo pelo certo vai levar a alguma coisa. Então, todo o ensinamento daquela palavra é exatamente para mostrar que a maior tentação que a gente sofre na vida não é a tentação do errado, é a tentação de dessignificar o certo. Então, é aquele que tem a ideia de que, fazendo o certo, ele está perto o suficiente e ele acaba descobrindo que nunca foi próximo. Então, a gente já usou muito aquela parábola para falar do filho que se perde. Na verdade, o problema do filho que se perde resolveu sozinho. Né? Ninguém foi lá pregar para ele, ninguém fez culto de evangelização do filho que estava lá perdido. Ele mesmo, lá com os porcos, ele caiu em si e lembrou do pai. Né? Então, assim, mas aquele que nunca saiu, que estava lá sempre na missa, frequentando os cultos lá e estava fazendo a coisa certinha, ele, às vezes, ele nunca conheceu, porque ele estava dessignificado do seu certo. O certo dele não era bom. Então, eu creio que aquela parábola é exatamente para nos desafiar a isso. Né? É entender que os pecados de todos já foram perdoados. Esses pecados que muitas vezes nós consideramos os pecados mais graves, né? Na verdade, eles já foram perdoados. Ninguém vai ser condenado por aquilo que faz, mas alguém pode ser condenado pela sua própria rebeldia. Então, o inferno não é o lugar para quem fez tudo errado. O inferno é lugar para quem presumiu certo. Então, é aquele que, em presumindo o seu certo, ele se rebelou contra a vontade de Deus. E aí é a nossa rebeldia, a nossa incredulidade, que era o problema do fariseu. Então, de novo, a incredulidade não está em fazer o errado. A incredulidade está em dessignificar o certo, quando a gente começa a achar que o certo é para o meu próprio benefício, né? Que eu vou ter alguma vantagem do certo que eu estou fazendo. E aí o meu certo deixa de ser bom. Então, na verdade, todo o propósito de Deus é para que eu conheça a bondade de Deus. O que me aproxima de Deus, o que me torna alguém parecido com Deus é a sua bondade, e não o seu certo. E eu creio que aquela parábola nos ajuda a meditar sobre isso, porque ela confronta esse pensamento farisaico, né? Esse pensamento religioso, esse pensamento proselitista. Né? A palavra de Deus diz que a gente evangeliza os errados, e, em vez de torná-los espirituais, a gente os torna prosélitos. Né? A gente faz com que aquela pessoa errada comece a fazer o certo para merecer o bom. E aí ele vira um prosélito. A palavra de Deus diz que esse prosélito ele é 2 vezes mais filho das trevas do que quando ele era um pagão, um ateu. Né? Então, quando ele não sabia nada de Deus, ele tinha menos condenação do que agora, quando ele acha que o que ele sabe dá a ele algum tipo de direito. Então, aquela parábola é boa porque se a gente entender ela no sentido próprio, né, porque é onde fica a indagação. Aquele que fez tudo errado, a gente sabe como é que ele terminou. Mas o filho mais velho, a gente fica se perguntando, e aí? Como é que essa história termina? Ele se arrependeu? Ele voltou para casa? Não voltou? Porque ela é a história de todos nós. Então, o que todos nós, como filho mais velho, vamos fazer diante daquela realidade? Eu vou cair em mim também, como a gente gostaria que ele caísse, se arrepender e abraçar o pai, o irmão e dizer, puxa, eu estava totalmente errado no meu certo. Né? Ou a gente vai insistir no modelo dele e vai continuar amargurado, pensando em bodes, né? Bodado. Eu acho que é de lá que veio a expressão bodado. Né? Quando ele tinha que estar pensando num cordeiro, ele estava pensando num bode. O senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os irmãos. Então, em vez de ele ter pensamento de ovelha, ele tinha pensamento de cabrito. Então, é muita gente bodada aí, né, na igreja, muita gente bodada com o que está acontecendo, amargurada, ressentida. Então, é a história do filho mais velho que nos indaga. E aí? Com quem que a gente se parece? A gente se parece mais com o filho mais novo, que fez tudo errado, mas caiu em si, se arrependeu?
ou, na verdade, a gente se parece com o filho mais velho que fica aí, né, cheio de mágoa, de ressentimento, separando e uns dos outros, né, achando que as pessoas podem até ser filhos de Deus, mas não são nossos irmãos, não querendo ter comunhão com os irmãos, ainda que a gente queira ter relação com Deus. Então, a gente até aceita a relação com o divino, desde que não tenha que ter comunhão com os que ele chama de filhos, né? Então, eu acho que aí fica uma boa indagação, aquela parábola lá, porque ela nos devolve essa pergunta. E aí, como é que terminou aquele rapaz? A palavra de Deus não diz, né? Não diz porque tem que ficar essa pergunta aí. Então, como é que os pecadores terminam, a gente sabe. Mas como é que os religiosos terminam, nós vamos ter que resolver.